É isso aí, galera. Professor Daniel Oliveira, professor de Química aqui do Pré-Vestibular Gonçalves Dias. Ei, sabe que eu tenho hoje para você uma aula fantástica de termoquímica. Venha comigo. Vamos lá. É um dos assuntos que mais estão aparecendo na prova do Enem. Você vai encontrar questão de termoquímica na prova, tá certo? O que você tem que ter? Calma e assistir os vídeos do Pré-Vestibular Gonçalves Dias. Aí você não vai ter dificuldade nenhuma em acertar essas questões da prova. Venha para cá. Bom, nós temos dois processos termoquímicos. Um processo é endotérmico e o outro é exotérmico. Perfeito? O que vai definir se é endo ou se é exo? O que vai acontecer com sua energia, com seu calor, por exemplo, tá? Então, funciona assim, ó. Endotérmico, endo, para dentro, absorve, endoscopia, lembra? Então, um processo endotérmico é um processo que absorve energia, absorve calor. Se eu estiver diante de um processo endotérmico, eu vou ter uma sensação de frio, porque aquele processo está retirando o calor do ambiente, tá? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo bem aqui, ó. Se tu tiver uma pedra de gelo e chegar perto de uma pedra de gelo, aquela pedra de gelo está derretendo. Para derreter, ela precisa absorver calor do ambiente, tá certo? E como eu estou no ambiente, eu sinto frio. Já o processo exotérmico, ó, exoesqueleto, lembra a aula de Matheson? Esqueleto externo. Então, o termo exo é usado para fora, então, libera. Então, quando você tem um processo exotérmico, você está liberando calor. Ó, quando você queima uma folha de papel, se eu estiver perto de você, eu vou sentir calor. Por quê? Porque aquela reação está jogando calor para o ambiente e eu estou no ambiente. Perfeito? Delta, variação. H de entalpia. Ok? Como é que a gente calcula uma variação? Final menos inicial. Só que nós não chamamos de parte final, parte inicial, não fica legal. A parte final de uma reação, nós chamamos de produto. A parte inicial, nós chamamos de reagente. Ok? Então, como é que eu acho ΔH? Entalpia do produto menos entalpia do reagente. Certo? Vamos. Olha para cá, entalpia do reagente e entalpia do produto. Pensa comigo, o início não é o reagente? Se você está ganhando energia, é óbvio que no final você tem mais energia. Vamos imaginar que você tem um dinheiro com você. Se tu começa a ganhar mais dinheiro, óbvio que no final você tem mais dinheiro. Então, quando o processo é endotérmico, no final eu tenho mais energia que no começo. Então, quando você faz assim, ó, entalpia do produto menos entalpia do reagente, tu está fazendo um valor maior menos um menor. Esse teu ΔH vai ser positivo. Ok? Então, ΔH positivo por causa disso bem aqui. ΔH positivo por causa disso bem aqui. Processo endotérmico. Não, Daniel, meu processo é exotérmico. Ah, ele é exotérmico? Se é um processo exotérmico, você não vai absorver, você vai liberar energia. É óbvio que se tu perde dinheiro, no final tu tem menos. Se tu está perdendo energia, se tu está liberando energia, no final você tem menos energia. Então, a energia do começo é maior do que a energia no final. Tudo bem? Então, você não tem ΔH, a entalpia do produto, menos a entalpia do reagente? A entalpia do produto agora é menor que a do reagente. Então, quando você fizer essa diferença, você vai perceber que esse bonitão bem aqui tem um sinal negativo. Tranquilo? Tem um sinal negativo, tá? Bom, dentro dos gráficos, como é que você pode ver isso? Bom, bem simples. Meu filho tem bem aqui os reagentes. A reagiu com B. Bem aqui tem um produto, C. E esse intervalo bem aqui é o seu ΔH. E ele é positivo. Tranquilo? Perfeito? Certo. Percebe uma coisa. Essa é a energia do começo. Percebe que no final tu tem mais energia. Então, como no final tu tem mais energia, tu está ganhando. Se tu está ganhando, o processo é endotérmico. Mais uma vez aqui, ó. A reagiu com B, produziu C. E essa diferença bem aqui, ó, é o seu ΔH. Perfeito? Está aqui a energia do começo.
Percebe que no final você tem menos, ó. Então você está liberando energia. Perfeito? Então você está liberando energia. Reconhecer gráfico é bem simples. Procura energia no começo. Se no final tu tem mais energia, porque tu está ganhando, é endotérmico. Se no final tem menos energia, tu está perdendo, é exotérmico. O que pode modificar aquele ΔH? O que pode modificar aquele ΔH? Bom, isso aqui é um dos fatores que conseguem modificar o ΔH, que é justamente a mudança de estado. Quando você tem a mudança do estado sólido para o estado líquido, você tem uma fusão. Tudo bem? Se eu pego uma pedra de gelo e coloco na tua mão, tu sente frio. Porque aquele gelo vai absorver o calor do teu corpo para poder derreter. Então, a fusão é um processo endotérmico. Líquido para gasoso. Gente, líquido para gasoso a gente chama de vaporização. Vaporização. Líquido para gasoso eu também absorvo calor. Meu processo também é endotérmico. Por exemplo, ó, líquido para gasoso de uma forma lenta, evaporação. Líquido para gasoso de uma forma rápida, ebulição. Líquido para gasoso de uma forma muito rápida, calefação. Certo? Vamos imaginar que você está com uma febre alta. Imagina um bebezinho com uma febre alta. O que você pode fazer bem ali? Você pode simplesmente dar um banho nele. Por quê? Porque quando você dá um banho na criança, a água em contato com o corpo dela vai absorver calor. E essa absorção de calor diminui a temperatura corporal. Tá certo? Então, é um processo endotérmico. Quando você está voltando, gasoso para líquido, por exemplo, você libera calor. Teu processo já é exotérmico. E aqui nós já temos uma condensação. Ou liquefação. Gente, ó, tirou uma garrafa de água da geladeira. Você tirou uma garrafa com água da geladeira, certo? Essa água está muito gelada. Esse local onde a água está tocando vai ficar bem frio. Como no ambiente tem vapor d'água, esse vapor d'água, quando toca na garrafa, ele condensa, ele volta a ser líquido. Só que toda vez que esse vapor d'água toca na garrafa, ele libera calor. É por isso que esse líquido aqui esquenta. Porque a liberação do calor por conta da condensação é absorvida pelo líquido que está aqui dentro. Então, ele acaba esquentando. Líquido para sólido, você também tem um processo exotérmico. E aqui, meu filho, tem uma solidificação. Se você vai do sólido para o gasoso, você tem uma sublimação. Se você estiver indo do sólido até o gasoso, gente, olha, lembra? Toda vez que eu venho do sólido ao gasoso, eu vou absorvendo calor. Toda vez que eu estou voltando, como uma sublimação, inversa ou ressublimação, meu processo já passa a ser exotérmico quando eu estou voltando. Tá? É porque quando você vai do sólido para o gasoso, você vai quebrando as forças intermoleculares. Tanto que do sólido para o gasoso, as moléculas se movimentam mais. A liberdade de movimento aconteceu porque você ganhou calor e quebrou as forças. Então, as moléculas passam a ter uma liberdade maior. Tranquilo? Então, indo do sólido até o gasoso, a liberdade de movimento aumenta porque você está quebrando as forças intermoleculares. Foi um prazer maravilhoso estar aqui com você. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.